Graça e paz, queridos. Sejam muito bem-vindos a esse tempo. Nosso Deus é maravilhoso, precioso, e eu tenho certeza que o nosso tempo diante de Deus, ele é valioso. E eu quero te convidar, abra seu coração, descansa a alma, o espírito na presença de Deus. Não importa onde você está, separa esse tempo para refletir, para adorar, para descansar a alma. Eu sei que nós vivemos dias de aflição, de sobrecarga, preocupação, mas é preciso descanso. E o melhor descanso é aquele nos braços de Deus. Vamos falar com Deus nesse tempo? Pai, recebe a nossa vida e esse culto para a tua glória. Abençoa cada irmão e, por favor, Senhor, fala ao nosso coração e nos ensina a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Espero que as adorações, que a mensagem te edifiquem e te abençoem. Que Deus seja contigo. Especiais são tesouros da vida, são dons que vêm dos altos céus pra mim e pra você. Mas no tempo em que estivermos juntos, falemos de Jesus e do amor que nos tem demonstrado, vindo aqui morrer numa cruz. Eu quero amá-lo mais, cada dia em meu viver. Quero amá-lo e de coração, e quero pronto estar. Quando tudo aqui findar, eu quero ir a Cristo e o abraçar. Eu oro por você, para que possa amá-lo mais. As horas vão passando, o tempo nunca para, a vida certamente vai chegando ao seu final. Quando esse mundo alcançar seu fim, veremos a Jesus. Será que ele dirá então: esse é um servo fiel? Eu quero amá-lo mais, cada dia em meu viver. Quero amá-lo e de coração, e quero pronto estar. Quando tudo aqui findar, eu quero ir a Cristo e o abraçar. Eu oro por você, para que possa amá-lo mais. Eu quero amá-lo mais, cada dia em meu viver. Quero amá-lo e de coração, e quero pronto
abraçar. Eu oro por você, para que possa amá-lo mais. Eu oro por você, para que possa amá-lo mais. Santo Deus, eu gostaria nesse momento, Pai, de colocar a minha vida nas Tuas mãos e a vida de cada pessoa que está diante desse conteúdo, desse material. A minha oração é para que o Senhor fale ao nosso coração, nos traga clareza, discernimento e que a palavra de hoje traga para nós instrução. Eu peço, Pai, a Tua bênção e que o Senhor seja com cada um em nome de Jesus. Amém. Queridos,
A mensagem de hoje, na verdade, ela surge no meu coração quando, tocando violão, alguma daquelas canções antigas, eu me deparo com um cântico que é o cântico de um salmo. Desde mais novo ou pequeno na igreja, eu ouvia algum irmão cantando, ouvia nos CDs mais antigos, e foi um pouco nostálgico quando esses dias, pensando naquela letra e no sentimento que ela trouxe, dentro do meu coração é como se Deus dissesse: as pessoas precisam ouvir, as pessoas precisam sentir, as pessoas precisam se lembrar dessa mensagem preciosa. Mas não tem a ver comigo propriamente, e nem mesmo com o autor da música, aquele que colocou uma melodia naquela letra já existente. Mas, queridos, volta o seu pensamento lá para muito tempo antes, cerca de 1000 anos antes de Jesus, provavelmente. O povo israelita, hebreu, judeu, você pode chamar como quiser, era um povo que frequentemente saía de onde vivia e ia até o templo, onde havia ali uma série de festividades, e muitos deles peregrinavam longas distâncias até chegar no centro, no local da festividade. Muitos deles viviam em regiões áridas, desertas, muitos precisavam andar muitos quilômetros. Para te dar um exemplo, alguém que morasse em Nazaré, onde Jesus vivia, e que devesse ir até Jerusalém, era uma caminhada de 150 quilômetros, provavelmente. Pare para pensar, uma caminhada tão longa, passando por vales, passando por colinas, por lugares com vegetação, lugares secos, uma jornada dura, prazerosa até certo ponto, até chegar no templo, no lugar consagrado ao nome de Deus. Muitos dos salmos narram essas viagens. Muitos dos salmos são cânticos que eram cantados durante essas peregrinações. E, amados, o texto que quero ler com você, que é na verdade o salmo, a letra, que junto com a melodia eu tive a oportunidade de ouvir e cantar, ela fala no meu coração, porque ela demonstra uma certa alegria, gratidão, uma certa admiração por Deus. É como alguém que de viagem vai cantando pelo caminho porque sabe que está indo a um bom lugar, para encontrar alguém precioso, para ter uma experiência marcante, preciosa e gratificante. Eu não sei se você tem conseguido celebrar ou ter expectativa em sua peregrinação com Deus, até a casa de Deus, em meio à comunidade de Deus. Eu realmente não sei como essa palavra chega para você, até mesmo como sua espiritualidade está nesse momento. Mas eu queria te lembrar que ao longo dos anos, pessoas têm encarado Deus, a casa de Deus, o povo de Deus, a religião de Deus como algo ruim, negativo, mas tem pessoas que conseguem encontrar em Deus um tipo de gratificação, alegria e paz que não conseguem encontrar em nada mais. Quer ver esse salmo? Como ele diz isso? Leia comigo, Salmo 84. A palavra de Deus diz nesse salmo a seguinte palavra: os filhos de Coré, um especialista em música, eles cantaram assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolha seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente.
Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó, olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol, é escudo, o Senhor dá graça e glória, e nenhum bem ele sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amados, ouçam isso. Olha como essa palavra é preciosa. Eu não sei se você já ouviu essa música, mas ela é linda, esse salmo cantado, quando realmente tenta refletir aquele sentimento que havia nesses homens que cantavam e celebravam a presença de Deus, a caminhada em busca de adoração a Deus numa adoração comunitária no templo. Pessoas que, indo pelo caminho, iam celebrando Deus, celebrando a fé, celebrando a religião, celebrando a comunidade da fé. Lá naquele tempo, cerca de 1000 anos antes de Jesus, no nosso caso, 3000 anos no passado, a gente observa que eles viam no templo o lugar onde Deus habitava. A fé para aquele povo tinha um foco muito grande no templo. Eles falavam que o templo era a casa, a morada de Deus, e quando alguém pensava em estar na presença de Deus, pensava logo em estar no templo. A ideia do templo era inseparável da ideia de Deus. E se eles pensavam em buscar Deus, o templo era a figura palpável que eles buscavam para chegar até Deus. Hoje, pelos ensinamentos de Jesus, nós entendemos que Deus não é um prisioneiro ou ele não está cativo em um prédio de 4 paredes. Cristo disse que Deus é espírito e seus adoradores devem buscá-lo em espírito e em verdade em qualquer lugar. Mas, amados, não há como julgar o pensamento daqueles irmãos. Eles anelavam, queriam, desejavam a presença de Deus. E se existe um lugar onde Deus é buscado, eles poderiam dizer: eu quero ir ali, eu quero estar ali. Amados, ouça o salmista dizendo: como amo a presença de Deus. Como amo o lugar onde Deus é louvado. É como se ele dissesse: o lugar onde é tratado como morada de Deus é para mim como o meu lar, a minha habitação. Do mesmo jeito como o pardal tem a sua casa, como a andorinha tem o ninho para ela, onde ela repousa segura com seus filhotes, o salmista diz: assim também é o templo de Deus, o lugar consagrado a Deus, é o meu ninho, a minha habitação, o meu lar. Amados, olha a singeleza, a simplicidade dessa palavra. Como se ele dissesse: o templo não é para mim um lugar de juízo, de matança, um lugar negativo, de proibições, de peso, de cobrança. Não! O lugar onde eu cultuo Deus é para mim um lugar onde eu me sinto em casa, onde eu me sinto abrigado, protegido. Eu sinto como se fosse o meu lugar. Essa é a palavra do salmista. Queridos, reflita comigo, quando ele fala sobre o templo de Deus, os tabernáculos de Deus, aquele lugar consagrado, ele não está falando apenas de Deus, mas ele está falando do prédio, ele está falando dos ministros do lugar, ele está falando sobre a liturgia, sobre os ofícios, sobre os costumes, sobre as pessoas. O templo não era um lugar privado,
onde apenas uma pessoa estava ali com Deus. Quando eles iam ao templo, especialmente durante as festas, havia dezenas de milhares de pessoas. E quando ele celebra Deus e o templo, é como se ele estivesse dizendo: eu amo tudo que acontece ali. Eu amo aquele povo, eu amo aquele lugar, eu amo o que ali é feito, eu amo a adoração, eu me sinto em casa ali. Ali me sinto acolhido. Eu sinto que pertenço a um grupo quando estou ali. Ali eu sinto segurança, porque ali estou diante de Deus, no meio da comunidade de Deus. Queridos, seríamos nós capazes de hoje dizer: como eu amo o tabernáculo de Deus? Será que nós seríamos capazes de dizer como eu amo a presença de Deus e como eu amo a presença de Deus em comunhão com outros que também pensam como eu? Provavelmente muitas pessoas estão tendo uma perspectiva negativa do templo, do culto, da adoração, das músicas, das aulas, da mensagem e principalmente das pessoas. Amados, os filhos de Coré, quando escreveram esse salmo, e o povo, quando cantava ele, eles não pensavam assim. O pensamento é: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira, ela desfalece de saudade daqueles átrios do pátio onde o povo reunido te busca. O pardal, ele tem sua casa, a andorinha tem o seu ninho e eu também tenho o meu lugar. E você pergunta então qual é o lugar deles? Eles te diriam: é na casa de Deus, no meio do povo de Deus. Queridos, isso precisa arder aqui dentro de nós. Tudo bem que pessoas estão transformando o culto a Deus em comércio. Tudo bem que há pessoas falsas mentindo. Tudo bem que o culto a Deus tem sido transformado em um culto ao homem. Mas, amados, nós podemos cultuar a Deus. Nós podemos cultuar a Deus em comunidades que cultuam Deus. Nós podemos transformar a comunidade onde nós estamos para ser uma comunidade que cultua e adora. O que nós não podemos fazer é acreditar que o lugar consagrado a Deus, onde o povo de Deus cultua, é um lugar que deve ser rejeitado, ignorado, desvalorizado e colocado fora do nosso estilo de vida. Queridos, amem Deus. Amem o lugar consagrado a Deus. Amem a comunhão com o povo de Deus. Se o lugar consagrado é um templo, que seja ali. Se é debaixo de uma árvore, que seja ali. Se é numa casa, se é num salão, se é num ginásio, não importa. Ame esse lugar. O salmista, ele tem uma forma de argumentar sobre isso. Quando nós continuamos no texto, ele disse no versículo 4 que como são felizes aqueles que habitam na casa de Deus. Amados, olha isso, como são felizes os que habitam na casa de Deus. O salmista ele vai dizer: olha, aquele que vive em comunhão com Deus, aquele que vive sintonizado, conectado, aquele que se dedica a louvá-lo, como essa pessoa é feliz. É como se ele dissesse: aqueles que estão cotidianamente na presença de Deus, esses são felizes de verdade. Eu poderia imaginar pessoas cantando essa música dizendo: como eu tenho inveja dos sacerdotes, como eu tenho inveja dos ministros que moram no templo, como eu tenho inveja daqueles que podem morar ali perto. É como se dissesse: eu queria estar ali todo dia. Ele então diz: louvem a Deus perpetuamente. Ou seja, amem estar na presença de Deus, porque como são felizes os que habitam, os que têm a casa de Deus como seu lar, seu ambiente de segurança.
Ele vai dizer no versículo 5 até o versículo 7, como são felizes aqueles que têm a sua força em Deus. Como são felizes aqueles cuja força está em Deus. Ele vai dizer aqueles que encontram em Deus força, mas a perspectiva talvez mais completa seria: felizes são aqueles que usam a sua força, a sua diligência para buscar Deus. Assim como um peregrino que, almejando chegar no destino programado, faz uma viagem, percorre lugares úmidos, secos, montes, vales, ele passa em lugares perigosos e difíceis, ele passa por um deserto, ele passa por um lugar bonito de vegetação, um peregrino que passa por lugares diferentes para chegar lá no destino. Assim também é o homem que busca a Deus, alguém que tem força de vontade e que quer buscá-lo e que tem perseverança quando sobe uma montanha, quando desce um vale, quando passa por um lugar deserto ou quando passa por um lugar de pastagem bela. O escritor diz: é como se passando por um vale árido, por um vale de lágrimas, ele persevera porque ele tem esperança de chegar ao seu destino. E o destino é comunhão com Deus, com o povo de Deus. Queridos, como são felizes os que habitam na casa de Deus. Como são felizes aqueles que têm a sua força vinda de Deus e empregada para estar em comunhão com Deus. E o escritor vai dizer no último versículo do Salmo, como são felizes aqueles que confiam em Deus. Amados, quando ele apresenta esse terceiro grupo de pessoas felizes, é como se ele dissesse o homem que tem confiança, aquele que tem um relacionamento de vínculo, de intimidade, que pode confiar sua vida, suas expectativas em Deus, que pode confiar seus planos, porque sabe que Deus não decepciona, como essa pessoa é feliz. Amados, todo o argumento do Salmo, da celebração de estar na presença de Deus, tem por base a certeza de que é feliz o homem que habita na casa de Deus, o homem que tem a sua força empregada para Deus e aquele que confia em Deus. Esse homem é feliz. Sabe, querido, se nós vivermos em comunhão com Deus, empregando as nossas energias em buscá-lo, porque nós confiamos, nós podemos descobrir que a nossa vida com Deus, ela, longe de ser um fardo ou uma dificuldade ou um empecilho para a nossa vida nesse mundo, na verdade, nós estaremos descobrindo que a presença de Deus, ela é para nós significado de segurança, de lar, de morada, de refúgio, como uma ave que repousa tranquila no ninho. Assim também nós repousaríamos tranquilos diante da presença de Deus. Quantos hoje estão aflitos? Quantos hoje não se sentem em casa, dentro da própria casa? Quantos hoje, no meio da própria família, vivem desorientados e aflitos? Pessoas que vivem aflitos morando em casas simples e pobres, ou pessoas que estão aflitas e vazias morando em grandes mansões. Pessoas que vivem desorientadas, sem alegria, pessoas que não são felizes e que poderiam dizer: eu não me sinto em casa, eu sinto que não tenho um ninho em qualquer lugar desse mundo. O salmista diz: eu me sinto assim. Quão amáveis são os tabernáculos de Deus. A minha alma tem saudades daquele lugar, porque lá é o meu ninho,
A presença de Deus é o ninho onde eu repouso feliz, porque eu sei que feliz é o homem que habita na casa de Deus, que se empenha em buscá-lo, que confia em Deus. Salmista vai dizer, prosseguindo um pouco mais no texto, quando ele fala, um dia na presença de Deus é melhor do que 1000 dias nas tendas da perversidade. Ele vai dizer que ele encontra mais prazer em passar um dia naquele lugar onde Deus é cultuado, do que passar 1000 dias em lugares onde o mal é praticado, onde o mal é permitido, onde o mal é incentivado. É como se ele fizesse um contraste dizendo assim, um dia na casa de Deus é melhor do que 1000 dias de bebedice, de orgia, de imoralidade, de avareza, de coisas que são torpes, erradas, perversas, que são más. É como se ele mostrasse que aquilo que os homens valorizam, pense comigo na perspectiva do Brasil, 1000 dias de carnaval. O mundo diria, nossa, é o sonho de consumo, né? Mas é como se ele dissesse, eu prefiro um dia na casa de Deus do que 1000 dias fazendo aquilo que os homens acham bom e não é. Queridos, eu creio que há muitos hoje buscando Deus nas suas religiões, sejam elas quais forem. Nem estou falando de ser evangélico, cristão ou outra religião qualquer, mas pessoas que estão indo até um templo em busca de Deus, mas que ainda não estão convencidas de que Deus é melhor do que aquelas coisas do mundo, aquelas que são consideradas erradas e ruins. Provavelmente hoje mesmo há muitas pessoas indo à missa ou a uma igreja evangélica, por exemplo, indo lá e fazendo aquilo, mas ainda com o sentimento de que, puxa vida, prefeririam um dia na perversidade do que, sei lá, talvez estou até errando o argumento, né? Mas como se dissessem assim, olha, eu prefiro um dia lá. Vale muito para mim mais passar um dia celebrando, curtindo um pouco de imoralidade, de riqueza, de prazer, de orgia, de bebedeira, de drogas, de farra, de confusão, de adultério e coisas dessa vida, de aventura, de perigo e de, sei lá, tanta coisa que a gente poderia dizer. Como se dissesse, aquilo me atrai mais. Aquilo eu acho que é melhor. Pessoas que podem até estar indo para o caminho da religião, mas o coração não está lá. Sabe de uma coisa? Muitos que pensam assim, invariavelmente, um dia ou outro, acabarão colocando a religião em segundo plano para ir habitar nas tendas da perversidade, para trilhar caminhos de perversidade, andando com homens perversos, praticando coisas perversas. O salmista, que ama a presença de Deus em comunhão com o povo de Deus, que sabe que feliz é o homem que habita na casa de Deus, que usa sua força para buscá-lo, que confia em Deus, ele sabe, para ele, que um dia na casa de Deus produz um bem maior do que 1000 dias praticando coisas vazias e perversas. E sabe qual é a razão dessa certeza? É o que ele diz. Porque o Senhor, ele é como o sol. Ele é escudo. Queridos, pense. Ele ilumina, aquece, é aquela figura poderosa que dá orientação para a vida. E ele é escudo, ele é proteção. Ele diz, o Senhor, ele dá graça,
favor, ele dá honra. E o salmista entende também que ele não priva nenhuma pessoa que anda no caminho reto de nenhuma forma de bem. Ele diz, ele não nega nenhum bem ao que anda retamente. Queridos, preferir um dia na casa de Deus a 1000 em qualquer outro lugar, é porque o salmista entende que Deus é sol, que Deus é escudo, que Ele dá, Ele oferece favor, graça, perdão, Ele honra e Ele não priva o homem de nenhum bem. É como se Ele dissesse, quando alguém procura nas tendas da perversidade o bem, ali ele não encontra. Mas aquele que anda retamente, Deus dá a essa pessoa o bem que procura. Deus dá para essa pessoa favor, benevolência e ainda o honra. Porque o Senhor é sol, o Senhor é escudo. Queridos, dentro do meu coração, eu gostaria de sentir pessoalmente todo dia aquilo que esses homens sentiam quando cantavam ou quando escreveram. Eu gostaria de imaginar que sim, esse salmo foi uma composição sincera do coração de alguém que cantou isso porque sentia isso. Eu queria do fundo do meu coração que o Espírito Santo de Deus pudesse tocar na mente de cada pessoa, trazendo de novo aquela certeza de que é tão prazeroso estar na presença de Deus, em comunhão com Deus e com tudo aquilo que envolve a adoração a Deus. Que é muito melhor a presença de Deus do que a presença em qualquer outro lugar. Que nós pudéssemos entender que a felicidade verdadeira não está na perversidade, que não está no mal declarado, praticado, aceito, incentivado. Não está ali a felicidade nem o bem. Mas que felizes são os que vivem em comunhão íntima com Deus, os que têm a sua força em Deus e para Deus, aqueles que têm confiança em Deus. Seria você hoje alguém que pode dizer, eu sou feliz, porque eu amo a presença de Deus, porque amo o povo de Deus, porque amo a casa de Deus, porque amo o ajuntamento em nome de Deus. Você poderia dizer isso? Será que você hoje podia cantar, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos? A minha alma suspira, desfalece de desejo de estar naquele lugar onde o Senhor é cultuado. O pardal tem sua casa, a andorinha tem seu ninho e eu tenho o meu lugar. E o meu lugar preferido é na presença de Deus. No templo, no meu quarto, na minha casa, andando pela rua, o meu lugar é na presença de Deus. Porque o Senhor é sol, o Senhor é escudo, Ele dá graça, Ele dá glória e honra. Ele não nega bem nenhum àqueles que o buscam. Queridos, seríamos nós capazes de cantar essa canção hoje? Eu queria te incentivar te dizendo o seguinte: busque o seu ninho, busque o seu lar, sua morada, a sua habitação. Talvez dentro do seu coração você pode dizer, olha, eu sinto que me falta algo. Querido, eu tenho certeza dentro de mim que nós só encontramos o nosso verdadeiro lar, a nossa verdadeira identidade, quando nós estamos vivendo em íntima comunhão com Deus. Ali nós somos completos, ali nós somos identificados, reconhecidos, ali nós conhecemos mais sobre nós mesmos. Na presença de Deus, na comunhão com o povo de Deus, adorando Deus,
ali nós nos conhecemos. Eu gostaria de te dizer, não estou pregando essa palavra para te dizer assim, você tem que ir para o templo porque as pessoas estão parando de ir no templo por causa da pandemia. Queridos, falo para você de coração, isso não me traz preocupação exagerada. Eu não estou aqui falando do templo, mas sim a comunhão do templo, ela reflete a verdadeira comunhão do homem com Deus. É impossível alguém estar em íntima comunhão com Deus e não desejar a comunhão comunitária, a celebração comunitária, a adoração naquele lugar onde Deus recebe o louvor que se canta, o louvor que se expressa em comunhão uns com os outros. Dentro do meu coração, eu tenho certeza para mim, e creio que é uma certeza bíblica, de que nos átrios da casa de Deus, na celebração do povo de Deus, nós nos sentimos mais completos, nós nos sentimos mais felizes. A casa de Deus pode ser o ninho para cada um de nós. Queridos, pense. No cenário que nós vivemos hoje, pessoas andando desorientadas, vazias, aflitas, uma série de questões e frustrações, sim, frustrações também com o povo de Deus, com a casa de Deus. Eu acredito que falar de novo sobre o amor pelo povo de Deus e pelo culto a Deus, pela morada que recebe o nome de casa de Deus, é urgente falar sobre isso. A palavra de Deus, ela nos ensina que Deus, Paulo disse isso para os atenienses em Atos 17, que Deus não precisa ser servido por mãos humanas, Deus não é um objeto, Deus não pode ser contido num espaço, Deus não é prisioneiro de quatro paredes, não. Jesus disse em João 4 que Deus é espírito. Seus adoradores podem adorá-lo aqui ou ali. Ou seja, Deus está em toda parte e podemos cultuá-lo. Mas a palavra de Deus também nos ensina que a comunhão do povo de Deus, ela reflete a verdadeira igreja, o verdadeiro corpo de Cristo. Um pé não é corpo, um dedo não é corpo. Corpo é o conjunto de membros e partes, das mais nobres às aparentemente mais insignificantes. O corpo é formado pelo coletivo, por partes, é plural, não é unidade, não é singular. Assim também, queridos, nós somos parte de algo maior. Nós somos parte de algo grande, que está espalhado pela terra toda, através das gerações. Nós somos parte de algo maravilhoso. A comunidade que busca Deus, que se reúne e que faz daquele lugar de ajuntamento o átrio, o pátio, onde Deus é cultuado em conjunto. E o escritor de Hebreus diz, não abandone essa congregação. Não abandone o coletivo, não abandone o povo de Deus, porque alguns fazem isso, mas não faça. Amados, nós precisamos redescobrir, se necessário, a beleza de estar na presença de Deus, a beleza de cantar para a glória de Deus, a beleza de mesmo no silêncio, sentir que eu me separei de todas as outras coisas para colocar a minha mente, o meu coração disponível para Deus falar comigo. A beleza de olhar para o lado e saber que sim, há outros buscando Deus como nós. A beleza de sentir que um dia na presença de Deus é melhor do que 1000 fazendo as coisas do pecado e do vazio. Descobrir de novo que feliz sim
é aquele que está na casa de Deus, aquele que se esforça para buscá-lo, servi-lo, para chegar aonde ele é cultuado, para cultuá-lo em casa, pelo caminho, para honrá-lo com a vida. Alguém que vai de força em força, que não desanima, porque confia em Deus. Amados, a casa de Deus, a comunhão com o povo de Deus, a nossa vida em conexão com Deus, pode ser para nós o que aquele ninho quentinho pode ser para uma ave, pode ser a nossa morada, o nosso refrigério. E com essa palavra desse tempo, eu quero te encorajar a fugir do engano da perversidade, a fugir do engano de que a comunhão não é necessária, a fugir do engano de acreditar que, sim, tudo bem, eu posso viver minha fé porque eu sou igreja sozinho. Amado, sozinho nós não expressamos a ideia do corpo de Cristo. Que tudo bem, eu posso cultuar a Deus em casa, mas quando você sai da casa, quando sai das distrações, quando sai daquilo que já te pertence o tempo todo e vai para um lugar que foi separado para Deus. Ali não tem preocupação com isso, com aquilo. Ali eu vou como que dizendo, Deus, eu me separei das outras coisas, agora vou me entregar a um tempo para o Senhor. Isso é necessário. Eu poderia apostar, queridos, que o tempo de adoração a Deus em uma igreja, em um ajuntamento no campo, debaixo de uma árvore, num campo de futebol, numa quadra, não importa. O tempo que você tira e que você se separa daquele lugar onde vive e se dedica a ir a outro lugar, como que dizendo, Deus, eu quero procurá-lo de maneira mais íntima e de maneira comunitária, é mais prazeroso. E se é tão prazeroso assim, queridos, por que não fazer isso? Por que não buscar esse lugar? Por que não ir até lá? Ouça o que o escritor do Salmo diz. Talvez tenha que fazer um esforço para isso, como alguém que precisa passar por um vale árido, um vale de lágrimas. Mas de força em força, eu tenho em mente, eu quero estar em comunhão com Deus. Eu vou. Amados, o desejo que eu tenho aqui dentro é que Deus nos convença da beleza da comunhão, da beleza da comunidade, da beleza do lugar que recebe o nome de Deus. Que Deus nos livre do engano, que nos afasta de tudo e todos, que nos torna escravos de nós mesmos e que, infelizmente, nos leva de novo para o caminho da perversidade que ocupa a mente, que ocupa o coração e que pode nos levar a praticar coisas que nós sabemos que não são boas, que nos distanciam de Deus, coisas inclusive que um dia nós abandonamos e que podem estar voltando como hábito. Eu quero te dizer, vá, procure presença de Deus, ame o lugar que é dedicado ao culto a Deus. Pai, eu te agradeço por essa palavra e peço, Deus, que o Senhor cumpra no nosso coração e mente o plano que o Senhor tem com essa palavra. Te rendo graças pelo salmista e peço, Deus, desperta dentro de nós um profundo amor pela tua presença. Em nome de Jesus. Amém.
quais são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos? A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, dá graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si.